Glória a Jesus. Glória a Deus. Esse é o pastor Jean Maia, pastor Glória setorial aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Nós Deus. vamos ler aqui no Evangelho de Jesus, Ministério do por Belém, João, setor Nelson Cruz. no capítulo 1, versículos 14 e 18, Glória a Jesus. que nos diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Glória a Jesus. Nós vemos que o Deus que veio, ele voltará. Nos diz a palavra de Deus acerca deste que nós estamos em torno do seu nome desde o início da primeira oração até a conclusão, porque não há um outro nome a ser mencionado que possa salvar, que possa libertar, que possa transformar, que possa levantar o homem da sarjeta, que possa ressuscitar o homem, tanto física quanto espiritualmente falando. E este nome é o nome, como eu já disse anteriormente, desde o início, o nome que está acima de todos os nomes, pelo qual um dia todo, não há acepção, não há ninguém que se escapará desta grandiosíssima realidade bíblica. Um dia todos os seres humanos hão de se prostrar, de se ajoelhar, de se humilhar diante deste nome que está acima de todo o nome. E diz a Bíblia Sagrada que toda língua confessará que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Ele estava no princípio na glória do Pai. Este mesmo evangelho é escrito por João, no capítulo 1, versículos 1 a 3, diz acerca dele, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então no princípio Ele estava com Deus, Ele sendo a palavra de Deus, o Verbo, o Logos. Então consequentemente, por conseguinte, melhor dizendo, no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, Deus então, através do Verbo, através da palavra, Deus, ao observar que havia trevas sobre a face do abismo, então Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então desde o início Jesus já estava atuando como a palavra de Deus, como o Verbo de Deus, como o Logos de Deus. Então quando Deus, que é Espírito, que ninguém viu Deus, o Pai, quando Deus disse haja luz, ali Jesus Cristo, como a palavra de Deus, estava gerando luz, porque só existia trevas, só existia
escuridão. E Deus, Ele não habita em um coração cheio de trevas, mas Deus habita onde resplandece o desejo de conhecê-lo, para que então desse coração tenebroso possa se tornar um coração radiante da luz divina. Então Deus, ao longo de 6 dias, Ele cria a luz, cria a terra, Deus cria os animais, Deus cria os répteis, Deus cria as aves. E no 6º dia, Deus, Ele começa a observar, e Ele queria criar algo que Ele tivesse comunhão, uma comunhão intrínseca, uma comunhão permanente, uma comunhão eterna. Então diz que Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, como nos diz a palavra no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós vemos que Deus, ao criar o homem, Deus começou a observar e viu que cada animal, cada réptil, cada ave tinha o seu par. E Deus observou e viu que o homem não tinha uma completude, não tinha alguém que preenchesse a sua vida como uma companhia humana. Então Deus disse, foi Deus quem disse, não foi o homem que chegou a essa concepção, não foi o homem que chegou a essa definição, foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. E ali Deus cria a mulher. E Deus, ao criar aquele casal, Deus colocou aquele casal no jardim do Éden. Éden quer dizer delícias. Deus colocou aquele casal no jardim de delícias. Aleluia. Porque o que Deus dá para os seres humanos são deliciosos. As coisas de Deus são preciosíssimas. Deus nunca deu nada mal para alguém. O desejo de Deus para a sua vida não é que você sofra, não é que você fique doente, não é que você fique na sarjeta, não é que você fique pedindo esmola. O desejo de Deus é dar uma vida, e uma vida com abundância. Ocorre que, ao colocar o homem, aquele casal, no jardim do Éden, diz a palavra que todas as tardes via Deus confabular, comunicar, ter uma comunhão com o homem e com a mulher. Porque Deus é um Deus comunicativo. O nosso Deus, como diz, não é uma estátua que está pendurado numa cruz, um boneco de gesso, ou uma imagem que, se você nunca movê-lo dali, nunca ele sairá daquele local. O nosso Deus, como eu disse, como diz o Salmo 115, é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus comunicativo, é um Deus que deseja ter comunhão com o homem. Eu não vou ler o Salmo para ganharmos tempo,
Mas o Deus que nós servimos, Ele não é levado sob mãos humanas. Ele não está sob o andaime, sob o andador. O Deus que nós servimos, Ele está aqui em espírito, contemplando o seu coração, vendo a sua necessidade e dizendo para ti: abra o teu coração, que eu quero entrar nele e fazer nele morada. Aleluia. Porém, o nosso Deus é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não arromba a porta, Ele está batendo mediante a proclamação desta palavra. Porque o que Deus pode fazer, Ele já fez, e Ele está fazendo, e Ele fará. Mas o que cabe a você fazer, Deus não fará por ti. Cabe a ti abrir a porta do seu coração e convidar Deus para entrar e fazer nele morada. Maravilha. Então isso Deus jamais fará por ti. É você quem tem a chave da fechadura do seu coração. É só você que pode dar volta nessa chave. Deus não irá fazê-lo. Devido ao seu livre-arbítrio, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Muito embora Ele podia entrar e com os 2 pés arrombar a porta, como faz o adversário, que nós iremos ver a sua atuação aqui. Mas Deus, eu repito, Ele é um cavalheiro. Ele está batendo. Então Deus, ao formar aquele casal, Deus deu algumas ordens, algumas regras, porque não se serve a Deus de qualquer jeito. Há um processo de santificação, há um processo de renúncia, há um processo em andar com Deus. Não se anda com Deus no pecado, não se anda com Deus na mentira, não se anda com Deus no roubo, não se anda com Deus no crime, não se anda com Deus no tráfico, não se anda com Deus na prostituição. Deus é santo, e para andar com Deus, você andando em santidade na presença dEle, não precisa temer ao homem. Nada acontece com você sem permissão de Deus. Ele é soberano. O Deus que nós servimos, repito, não é uma estátua, não é um boneco de gesso, não é uma imagem. O Deus que nós servimos é todo poderoso, que com só uma palavra Ele pode destruir este mundo. Mas Ele não o fará ainda. Mas um dia esse mundo será transformado. Então esse Deus que nós estamos falando é um Deus que ama os seres humanos, ama o homem de uma forma indescritível, inexplicável, inenarrável, indecifrável. Não tem como eu descrever o amor de Deus por mim. Um reles mortal, pecador, que outrora estava nas drogas da prostituição, mas hoje, na presença dEle, lavado e remido no sangue dEle, andando em santidade, e a cada dia aguardando a sua volta, e pode ser ainda hoje. Oh, aleluia. Então, dando sequência, Ele estava no princípio com o Pai, e Deus havia dado uma ordem para o homem. Deus havia dito para o homem: de todos os frutos do jardim poderá comer livremente, mas o fruto do jardim que está no meio do jardim, no fruto do conhecimento do bem e do mal, tu não poderás comer, porque no dia que tu comerdes, tu irás morrer, tu irás pecar contra mim. E o que é o pecado? Teologicamente falando, o pecado é errar o alvo. E traduzido para o nosso português, pecado é transgressão da lei. Pecado é desobediência às ordens de Deus. E ali, eu, você, todos os seres humanos têm um adversário chamado Satanás, o diabo.
o acusador, o sedutor, o dragão, a antiga serpente. E ele estava no princípio também com Deus. Ele foi expulso de lá devido ao seu orgulho. E quando o diabo foi expulso de lá, ele foi direto para o jardim do Éden para destruir o homem no pecado. E ele começou a contemplar a comunhão que Deus tinha com aquele casal. Então ele, com a sua astúcia, ele, com a sua inteligência maligna, ele observou tudo que Deus tinha feito e as ordens que Deus tinha dado. E ele chega para a mulher e confunde a mulher. Eu não vou entrar no mérito, nos detalhes. Essa é uma história que há 2020 anos tem sido pregada e todos sabem. E a mulher então se deixou ser enganada pelo diabo. E ela come do fruto, dá para o seu marido come do fruto, e ambos então transgridem a lei de Deus. Ambos caem em transgressão. Ambos erram o alvo. Ambos desobedecem a Deus. Ambos pecam contra Deus. E Deus, ele veio como de costume para conversar com o homem. Deus, claro, já sabia o que havia ocorrido. Porém, Deus dá uma oportunidade para o homem se humilhar. Deus sabe da sua situação. E nesta tarde, Deus está te dando uma oportunidade para que você se renda a Ele. Deus quer te ajudar. Deus quer te levantar. Deus quer te perdoar. Aleluia. Deus quer salvar a sua alma. A sua alma geme. Fala mesmo, Deus. Você faz o bel prazer da sua carne. Realiza o seu desejo carnal. Mas no recôndito do seu lar, quando você repousa a sua cabeça sobre o seu travesseiro, a sua alma está gemendo, porque ela sabe que ela está condenada, e se ela partir naquela situação pecaminosa, ela estará para sempre em sofrimento. Então ali o homem, quando eles comem daquele fruto, eles veem que ambos estão nus, eles começam a se esconder. O pecado traz medo, traz pavor, traz pânico. O pecado traz tristeza, traz separação entre o homem e Deus. E quando Deus veio à tarde e chamou Adão, Adão ouviu a voz de Deus. Adão pega ali uma folha de uma figueira, cobre a sua nudez, cobre a nudez da mulher, e vão se esconder. E Deus insistiu, Deus insiste, porque Deus te ama. Fala mesmo, Deus. Deus está aqui nessa tarde dizendo: eu te amo, não adianta. Enquanto tu viveres, eu estarei te falando que te amo. Porque Deus sabe que se você partir desta vida sem Ele, o sofrimento é eterno. Glória. Não existe a falácia, a utopia, a mentira do espiritismo que diz que o homem está na terra desenvolvendo o seu karma, e se ele for uma pessoa boa, praticar boas obras, ele vai reencarnar em um ser melhor. Isso é falácia, isso é uma mentira satânica. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia. Glória a Deus. Então não tem como escapar. E Deus não quer que você compareça diante do juízo final. Deus quer que você se renda a Ele, para que tu não sejas condenado.
Então ali o homem, ele usa mesmo teu servo, Senhor. Aleluia. O homem, ele então agora, na situação de transgressor, de pecador, ele se esconde. Mas Deus vai atrás do homem. É Deus quem vai atrás do homem. E Deus disse a Adão, e ele falou: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, e me escondi. E Deus disse para ele: por que tu escondestes? Comeste tudo o fruto que te ordenei que não deverias comer? E o homem falou: a mulher me enganou e eu comi. Eu não vou entrar nos meandros daquele debate, mas então Deus olhou e viu que o homem não tinha como cobrir o seu pecado com aquela folha de figueira. Então nos diz a palavra de Deus que aqui Deus iria matar o primeiro animal com um simbolismo, com uma tipologia em que iria séculos adentro se concretizar na vida de um justo. Então Deus diz assim para o homem: olha, porquanto fostes obedientes à minha voz, tu irás sofrer, tu irás padecer, tu irás voltar para o pó da terra, porquanto do pó fostes tomado, tu irás comer com o suor do teu rosto, e tu serás expulso do jardim de delícias. Tu vais ser colocado agora fora da comunhão comigo. E ali Deus, ele faz o primeiro sacrifício com uma simbologia muito profunda. Diz a palavra de Deus aqui no capítulo 3 do livro do Gênesis, e o versículo 21: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então Deus mata o primeiro animal, tira a sua pele e faz túnicas, faz roupas para o homem, para que o homem pudesse ao menos cobrir a sua nudez. E o homem é expulso do Éden. Esse animal que foi morto lá no jardim do Éden, ele tipificaria um cordeiro mudo que haveria de vir para pagar o preço do pecado da humanidade. Aleluia. No capítulo 53 do livro do profeta Isaías, diz a palavra que então o homem continuava no seu pecado, praticando toda sorte de males. Então Deus levanta um homem chamado Isaías e dá a Isaías profecias acerca de que um dia haveria uma solução permanente para a causa do pecado. E Deus usa o profeta Isaías para descrever como seria essa solução permanente. E aqui no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, diz assim, a partir do versículo 4, falando sobre o Filho de Deus, que haveria de vir para pagar o preço do meu, do seu, o preço de todos os pecados da humanidade.
Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas transgressões, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido, aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia, Jesus. Aqui está tipificando esta profecia, que no tempo exato Deus daria um cabo ao pecado, daria uma solução para o pecado da humanidade. E passados, após esta profecia, mais ou menos 700 anos, então Deus escolhe uma virgem lá de Nazaré da Galileia, e aquela virgem recebe a visita de um anjo chamado Gabriel. E Gabriel se revela para aquela virgem e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. E aquela mulher toma um susto por ver aquele anjo falando com ela. E o anjo diz: não temas, Maria, porque não é Maria quem salva. Quem salva é o filho de Maria, que não é nascido segundo a carne. Mas vamos ver a sequência da mensagem. Não temas, Maria, porque em seu ventre darás à luz a um filho, e ele perdoará o seu povo dos seus pecados. E Maria, ela era noiva, virgem, santa. Ela diz: como pode ser isso? Eu não conheço homem algum. E o anjo disse: Maria, não temas, porque descerá sobre ti a sombra do Altíssimo te cobrirá. Glória a Deus. E o Espírito Santo gerará em ti o Santo de Deus, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Maria fica grávida, não de uma concepção humana, não do sêmen de José, mas da atuação do Espírito Santo. E ali, após 9 meses, Maria concebe aquele menino. Então ele veio para pagar o preço do pecado da humanidade. E aos 30 anos de idade, ele sai de lá da Galileia, de onde ele havia sido criado, e ele vem para Jerusalém para tomar a sua cruz. E ali ele é condenado. Eu não vou entrar no mérito devido ao tempo, mas ele é condenado, é julgado por Pilatos, acusado pelos judeus, pelo sumo sacerdote Anás, Caifás, pelos componentes do Sinédrio, e é levado para ser chicoteado. Aquele homem que nunca conheceu o pecado, o Santo de Deus,
Ele é levado ali diante dos truculentos soldados romanos, que rasgam sua veste, pegam o azorrague, um chicote com pontas de ferro ou de ossos, naquelas tiras de couro, e ali eles chicoteiam Jesus. E quando eles batiam no corpo de Jesus, quando eles puxavam de volta o chicote, saía pedaços de carne do corpo de Jesus. E Jesus calado, Jesus mudo, sem acusar ninguém, sofrendo aquelas agruras, aquelas dores, aquela angústia, por causa do meu e do seu pecado. E ali, após ele ser chicoteado, nos diz a palavra que ele é zombado, coloca nas suas mãos um pedaço de madeira, coloca sobre o seu corpo uma espécie de um vestido, uma túnica vermelha, de escarlata, e começa a zombar dele, dizendo: salve ao rei dos judeus. E Jesus calado, quieto, mudo. Mas eles observam e dizem: mas o rei tem que ter uma coroa. E aí eles tecem uma coroa, que segundo os estudiosos são 71 espinhos, tipificando os membros do sinédrio. E aquela coroa, aqueles espinhos, eles cravam na cabeça de Jesus e batem na cabeça de Jesus com aquele pedaço de madeira. Aquela coroa entra sobre a cabeça de Jesus e fura o seu couro cabeludo, e o sangue se esvai pelo seu rosto. E eles começam a zombar: salve ao rei dos judeus. E Jesus calado. E ali eles pegam então a transversal da cruz e colocam sobre Jesus. E ele ali, faminto, sedento, porque ele fora preso na quinta-feira de madrugada. E agora é mais ou menos sexta-feira, umas 11 horas da manhã aproximadamente. Está faminto, sedento, com sono. Ele era um homem. E agora ele vai levar a sua cruz até o Gólgota, o Monte Caveira. E ele está fraco, combalindo. Ele pega a sua cruz, ele cai algumas vezes. E ali está passando um homem chamado Simão, lá de Cirene, lá do Egito. E chama o Simão Cirineu e ajuda Jesus a levar a cruz até o Gólgota. Isso é muito sério. Todo esse preço que Jesus pagou, se os seres humanos não se arrependerem, se reverterá sobre eles. Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Deus. Tudo quanto ele plantar, isso também ele colherá. Deus te ama, pagou esse preço por ti. E chegando à cruz do Calvário, eles então crucificam Jesus. A história é muito profunda e eu não tenho tempo hábil para discorrê-la nos seus pormenores. Estou apenas fazendo uma síntese do amor de Deus por sua vida. Glória a Deus. Então ali Jesus, pendurado naquela cruz, nos diz a palavra que o Pai, que é Espírito, estava contemplando tudo. E o Pai amando o Filho de uma maneira indescritível, inenarrável.
O pai, vendo seu filho naquela situação horrenda, o pai desvia o seu olhar do filho para não contemplar o sofrimento do filho. Nenhum pai quer ver o sofrimento do seu filho, quanto mais um filho inocente, que não fez absolutamente nada de errado, está pagando o preço de um Jean, de um Pedro, de uma Maria, de um João, que estava longe do pecado. Por isso que eu amo, por isso que eu não tenho vergonha de nas praças públicas, onde quer que seja, proclamar em alto bom som meu amor por Jesus. Glória a Deus. E você deve amá-lo, querido ouvinte, porque Ele te ama. Só o que ocorre? O homem tem um adversário, que é o diabo. Ele te seduz no pecado. Ele te traz delícias para a sua carne. Sacia a sua carne com o pecado. O pecado é gostoso. O pecado traz alegria passageira. Mas no final, o preço do pecado é pranto, é choro, é ranger de dentes para sempre. E Jesus, sabendo disso, Ele não se fez de rogado, Ele não retrocedeu, Ele não recuou, mas como um cordeiro mudo, que diante dos seus tosqueadores é levado para o abatedouro, Ele ali estava naquela cruz. Glória a Jesus. E quando Ele sente que o Pai não olha para Ele, Ele clama. E Mateus relata, no capítulo 27, versículos 45 a 48, diz assim a palavra de Deus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu que o Pai o abandonou momentaneamente, mas o Pai não podia contemplar o sofrimento do Filho. E diz os teólogos que o Pai vira o rosto para não ver o seu Filho ali, esvaindo-se em sangue, com dores indescritíveis, por aqueles cravos em seus pés, por aqueles cravos em seus pulsos. E nos diz a palavra de Deus que Jesus então, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito e disse: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia. E tendo dito isto, ele morre. Então Ele paga o preço do meu, dos teus, dos nossos pecados. Mas o mais importante é que agora, após isto, Ele é tirado da cruz por José de Arimateia e é levado para o sepulcro de José de Arimateia. E quando coloca Ele no sepulcro, o Sinédrio, e Caifás e Anás, e toda aquela cúpula, vão até Pôncio Pilatos e diz: olha, aquele embusteiro, aquele enganador, falou que iria ressuscitar, então põe guardas lá diante da tumba, para que isso não ocorra, de que os seus discípulos vão lá e roubem o corpo e comece a enganar o povo que ele ressuscitou. E nos diz a palavra que Pôncio Pilatos falou: tendes a guarda aí de fazer como vós quiserdes. Então eles foram e colocaram guardas diante daquela tumba, daquele túmulo. Mas ao terceiro dia, no domingo de madrugada, o anjo desce diante do túmulo, diante da tumba,
E aqueles guardas ficam como que extasiados, estáticos, assustados. E ali o anjo rola aquela pedra e Jesus sai vivo daquela pedra, daquela tumba. Então, para concluir esta mensagem, o tema que eu disse no início é o Deus que veio, Ele voltará. Jesus, após a sua ressurreição, Ele aparece aos seus discípulos por 40 dias, falando acerca do reino dos céus, falando acerca do Espírito Santo que eles haveriam de receber, para que eles fossem testemunhas de Jesus. E no 40º dia da sua ressurreição, nos diz a palavra, que então ele leva os discípulos ao Monte das Oliveiras, lá perto da cidade de Betânia. E ali, ele começa então a conversar com seus discípulos. E eles dizem para os seus discípulos: olha, glória a Deus, vocês irão receber o poder do Espírito Santo, para que vocês me sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. pastor Nico Rufino. E quando Jesus diz essas palavras, foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra, ele começa então a levitar, ele começa a ascender, ele começa a subir, sem nenhum guindaste, mas ele começa a subir até se ocultar entre as nuvens. E os seus discípulos olhando aquelas coisas acontecendo, vendo aquela visão gloriosa, real, autêntica, do seu Senhor ressurreto, voltando para a sua glória. Porque antes disso, antes da crucificação de Jesus, na sua última ceia, Jesus havia dito uma palavra. E João relata no capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus disse para eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vós: vou preparar-vos lugar, e voltarei para levar-vos comigo, para que onde vós estejais, para que onde eu estiver, vós estejais também. Porque mesmo vós sabeis para onde vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tinha que se cumprir a promessa. E Jesus, ele volta então para a glória do Pai, de onde ele se encontra nesse momento. Ele volta para a glória de onde ele estava desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele deixou a sua glória e veio à terra, pagou o preço, voltou para a sua glória, está à destra do Todo-Poderoso. Mas é uma promessa dele: Jesus voltará para buscar o seu povo. Glória a Jesus. E é sobre esta palavra que eu quero concluir agora. Jesus disse: ide às nações e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então esta palavra é uma questão de absolvição ou de condenação. Quem está sem Jesus já está condenado, e traz o Senhor uma palavra de absolvição para você. Mas para que você seja absolvido dessa condenação, você precisa entregar sua vida para Jesus, porque Ele voltará para buscar o seu povo. Jesus te ama, meu querido. Jesus te ama, minha querida. Não estamos aqui para trazer palavras para
massagear ego dos seres humanos. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de vida ou morte, de salvação ou condenação. E nós aqui estamos dizendo que Jesus te ama e tem salvação para a sua alma. Porque breve Ele voltará. Eu concluo aqui, não quero mais me delongar. Concluído com as palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 da sua primeira epístola, a partir do versículo 14, era a mensagem que Paulo tinha quando ele foi enviado por Deus às nações pagãs, às nações adversas ao Evangelho, a uma humanidade perdida, caída no pecado, mas a palavra dele era essa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus para estar preparado para a volta dele. Aleluia. E na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 14, ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram com Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra de Jesus, que nós, os vivos, não precederemos os que morreram com Jesus, porque o mesmo Jesus descerá do céu com voz de autoridade, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram com Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que estivermos em santidade, na presença de Jesus, não andando de qualquer jeito, não envergonhando o Evangelho, mas na presença de Jesus, seremos arrebatados a encontrar Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Portanto, aqui eu concluo. Jesus veio, pagou o preço dos nossos pecados, com sofrimento inigualável, foi morto, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, voltou para a sua glória, mas breve ele voltará para buscar o seu povo. É isso que nos faz regozijarmos, nos alegrarmos nas aflições, nas angústias, nas perseguições, nas calúnias. Tudo isso para nós não nos impede de servirmos a Jesus. E Jesus quer que você sirva a Ele também, para ser tirado desta terra, porque a terra vai passar por um processo inigualável quando o anticristo reinará nesta terra por 7 anos. Mas eu não vou entrar no mérito agora. Hoje, às 18h30, nós temos um grande culto de adoração a Deus. O Senhor, a senhora, você, jovem, moço, moça, são os nossos e as nossas convidados e convidadas a estar conosco. Jesus te ama e quer salvar a sua alma. E naquele dia, Deus não terá o culpado por inocente. Naquele dia, você não poderá querer se esquivar, se ocultar e dizer: eu não sabia que tu me amava. Então prepara-te, enquanto tem poder de decisão. Jesus te ama. E concluindo, o nosso Deus tem boca e fala, tem olhos e vê, tem pés e anda, tem mãos e quer te levantar com poder para te abençoar. Se tiver alguém que ouvir essa palavra e quer entregar sua vida para Jesus, venha entregar sua vida para Ele nesta tarde. Aleluia. Jesus quer salvar a sua alma. Jesus tem bênçãos para a sua vida. Se tiver alguém, venha depressa, nós vamos orar por sua vida. E se tiver alguém enfermo, Jesus quer te curar nesta tarde.
Jesus quer te abençoar nesta tarde. Nós estaremos orando sobre esta palavra, abençoando e dizendo que Nelson Cruz é do Senhor Jesus. Nelson Cruz é do Senhor Jesus. Nelson Cruz é do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus ama Nelson Cruz. Jesus ama e tem vitória para este lugar. Creia nisso. Se tem alguém para Jesus, venha. Se tem alguém que quer receber uma oração, se estiver enfermo, venha, sai do seu lugar. Venha aqui, nós vamos orar por sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Nós não vamos nos delongarmos mais, o tempo nos manda parar. E nós estaremos orando nesta tarde. Mas se tem alguém, venha. Nós queremos orar por sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai santo e justo, em nome de Jesus de Nazaré. Sim, meu Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, temos passado aqui diante da tua presença. Ó Deus, entregando a tua mensagem. Aleluia. Nós somos plenamente convictos que não somos nós quem convence o homem dos seus pecados, mas é o teu Espírito Santo. E uma coisa, nós somos cientes e convictos e convencidos que a tua palavra não volta para o Senhor vazia. Ela faz o que te apraz, ela prospera para aquilo que o Senhor enviou. Abençoa a comunidade Nelson Cruz, Senhor. Salve as almas, liberta do pecado, quebra os grilhões, as correntes. Deus, em nome de Jesus, cura os enfermos. Deus, faz uma grande obra aqui em Nelson Cruz. Abençoa, tira da idolatria, tira do espiritismo. Ó Deus, e mostra que tu és o único Deus vivo, que veio para salvar, para libertar, para transformar, para dar vida, vida com abundância. Oh, glória. Visite a cada viela, Senhor. Visite a cada quarto, Senhor, a cada casa, Senhor. Vai de encontro ao enfermo nesta hora. Levanta o enfermo. Oh Deus, tu tens poder para fazer infinitamente mais além do que nós estamos almejando, do que nós estamos pensando, segundo o poder que opera em nós eficazmente, é o poder da fé. Nós cremos que pela fé, Senhor, tu faz uma grande obra neste lugar. Abençoa as crianças, livra do mal, livra do pedófilo, livra, Senhor, de todo o laço do adversário. Abençoa os adolescentes, abençoa os jovens, livra das drogas, da prostituição, livra, Senhor, do mal. Deus, desce com vitória neste lugar. Abençoamos Nelson Cruz, em nome de Jesus.